Oi, pessoal, Jaque por aqui. O mini índice acabou de abrir, né? Vou traçar essa linha de tendência de baixo de lá de trás. Você vê que ele abriu acima da linha de tendência de baixa, né? Vou traçar aqui os possíveis pontos de resistência. Uma possível subida do mini índice aí, né? Na parte de baixo, eu vou traçar essa região, mais conhecida como região do Deus me livre, né? Se perder essa região aqui, pode retomar a queda. Mas, por enquanto, abriu com gap de alta e vamos ver se ele chega nas resistências aqui. Vou dar um zoom aqui para acompanhar melhor a movimentação dos candles. Aproveita e já deixa aí seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui. Já me segue também lá no Insta, que é @jaque__trader. Também já entra lá no grupo do Telegram. O link das redes sociais e do grupo do Telegram estão aí na descrição, tá? É só clicar e entrar. Eu vou traçar uma fibo aqui. No fechamento de ontem, até a máxima de hoje. Então, uma possível retração desse gap seria aqui, né? Nessa região que eu vou marcar com esse retângulo. E se o preço voltar nessa região, eu vou fazer uma possível compra. Porque o preço fechou lá embaixo, subiu, fez o gap. Então, movimento de alta, né? Então, eu acredito que ele pode corrigir até essa região aqui, ó. Para depois voltar a subir. Eu vou até escrever aqui uma possível compra se o preço voltar nessa região. E vamos aguardar aí. O preço está forçando a alta, né? E ele pode corrigir mais curto. Um pullback é mais curto. Então, eu vou marcar aqui também uma região de possível compra, se o mercado voltar nessa região, né? Se fizer um pequeno pullback, eu também vou ver a possibilidade de entrar comprada. Bora aguardar e se ele vier nesse ponto que eu marquei, é possível que ele vá até a próxima resistência, né? Vou colocar a compra aqui no 365 e vamos ver se o preço volta e pega, né? Mercado cheio de doji, as 3 primeiras barras aí foram doji, né? E já entrou a compra aí. Vou posicionar o stop na mínima do dia. E o alvo eu vou colocar mais ou menos do mesmo tamanho. Colocar aqui no 660. E aqui tá financeiro, né? Eu vou trocar aqui para olhar por ponto. Isso é um mecanismo que eu utilizei para desvincular um pouco do financeiro, sabe? A gente estava até trocando ideia ontem no grupo sobre essas questões emocionais, galera, mentais, sabe? E isso foi uma das mudanças que eu fiz. E mais pra frente eu quero falar sobre isso. E vamos aguardar aí, que o preço está corrigindo mais profundo, né? Na verdade, não é bem uma correção, né? Porque os 3 primeiros candles foram dojis, mas pelo gap de alta, eu acredito que ele deve retomar a alta aí. Mas se ele vier para fechar o gap, aí eu vou ser estopada. Eu vou marcar aqui para ver os pontos de entrada e saída.
e o preço tá sambando aí, mas não sai do lugar, né? Então, pessoal, ontem a gente estava conversando lá no grupo sobre essas questões que eu comentei, sabe? Os aspectos emocionais, as dificuldades que a gente tem, né? E o pessoal tava falando, já que passa algumas dicas. Galera, como vocês sabem, eu tenho pouquíssimo tempo de mercado, né? Então eu não tenho muita coisa para passar. E hoje, antes de operar, eu tava pesquisando sobre isso, sabe? E achei um artigo bem legal. Inclusive, fala umas coisas que eu já tô fazendo e outras que eu quero começar a fazer para ver se melhora essa questão emocional, né? Eu vou passar para vocês esse artigo aqui da Nelógica. Não é propaganda não, tá bom? Mas olha só, 5 formas de controlar suas emoções. Me chamou a atenção esse primeiro capítulo aqui, ó. O sucesso no mercado financeiro passa por 80% de controle emocional e 20% de técnica. E é uma coisa que eu concordo, galera. Então, eu vou deixar na descrição o link desse artigo aqui e vou comentar sobre algumas coisas que eu achei importante. Até anotei aqui. O primeiro item do artigo fala o seguinte: estabeleça um planejamento e mantenha o foco. E quando eu decidi começar a operar, eu fiz um planejamento. Coisa simples, sabe? Eu separei um capital para poder operar e fiz um planejamento de risco. E tento seguir esse gerenciamento. Então, acredito que quando você faz um planejamento e sabe exatamente o que você deve fazer, isso te dá mais segurança para operar. E assim o emocional fica menos afetado, né? Então, esse planejamento que eu fiz tem dado certo. O segundo ponto que ele fala é aprenda a lidar com as perdas. Isso é uma coisa que para mim ainda é muito difícil, galera. Ontem mesmo eu tomei stop. E depois que você toma um stop, muitas coisas começam a passar na cabeça, né? Será que essa estratégia realmente funciona? Será que eu tô fazendo certo? Será que dá para mudar? Mas eu tento manter o foco. Aí volta lá pro primeiro item, né? Mas, com certeza, aprender a lidar com a perda é uma coisa que vai melhorar o seu desempenho no day trade. Porque independente da técnica, os stops, as perdas, elas vão acontecer. Inclusive, isso foi um comentário que a Leia, do canal Elas Trader, fez aqui no canal. Ela falou que nenhum operacional, nenhuma técnica dá 100% de acerto. E quando a perda vier, a gente precisa saber como lidar com isso. É difícil? Sim, muito. Pelo menos para mim. Mas a gente tem que aprender a lidar, né? Porque faz parte da nossa atividade de trader. Afinal, a gente trabalha no mercado de risco, né? O terceiro tópico do artigo fala sobre a ganância. Que a gente não deve deixar a ganância tomar conta das nossas operações. Que é aquela questão, né? De quando você tá lá operando, já bateu a meta, mas quer buscar mais. Aí começa a voltar. Chega no 0 a 0. Você não aceita e acaba saindo negativo. Então, eu, Jaqueline, entendi o seguinte: você tem que ter suas metas, tentar buscar elas, eventualmente até buscar além da meta, mas sem ganância, sem aquela coisa de sempre querer mais, sabe? Bom, foi isso que eu entendi, né? Eu vou deixar o link do arquivo aí na descrição, aí vocês leem e tirem suas próprias conclusões, tá, pessoal? E quem lê, comenta aqui o que achou, eu gostei bastante. No quarto tópico, ele fala o seguinte: aprenda a pensar em termos de probabilidade. E isso é importante, na minha opinião. Porque se você pensar em probabilidade, você vai pensar com operações com maior probabilidade de acerto. Maior probabilidade não é aquela operação de se eu entrar aqui é certeza que vai dar gain. Não é isso. É uma probabilidade maior de dar certo, né? Quando a gente fala em 100 operações, você vai acertar 60, 65, 70.
E aí vai errar 40, 45, né? E se você conseguir manter o risco-ganho de 1 para 1, vai dar vitória a longo prazo, entendeu? Às vezes a gente entra numa operação, toma um stop, já quer entrar de novo, toma outro stop, aí já começa a bater o desespero, né? Mas não, você tem que ver que foram só 2 operações. São só 2 operações de uma centena de operação que você vai fazer durante a sua carreira de trader. E o quinto, na minha opinião, é fantástico. E diz assim: ajuste-se em função do mercado. E isso eu já tinha notado, galera. Eu sempre faço. É aquela situação. Você opera de um jeito, aprende uma técnica e tal. E essa vale mais para aqueles setups, né? Que a pessoa pergunta: qual que é seu setup? Aí o cara responde: se a média estiver apontada para baixo, mercado de baixa. Se voltar para a média, vende. Se estiver subindo e voltar para a média, compra. Olha o volume. E tem diversos setups ligados a indicador, né? Tipo IFR, estocástico, banda de Bollinger, enfim. Esses setups mais objetivos, assim, né? Mas aí é o seguinte, o mercado, ele é cíclico, tá sempre mudando. Então, às vezes você tem um setup que tá funcionando bem e do nada para. Aí você vai e fala: nossa, esse setup não funciona. Não é isso. Parou de funcionar porque o mercado mudou. Eu, por exemplo, tenho o meu jeito de operar, mas estou sempre de olho no que o mercado está fazendo. Então eu olho e olha lá, ó. Agora o preço está indo para romper a máxima. Olha só, chegou pertinho e não foi. Bom, então, só para finalizar aqui essa questão do artigo, o mercado muda sempre. E vejo pessoal reclamando: stop de 200 pontos é muito curto. É muito curto agora, porque quando eu comecei a operar era um stop normal. Um stop de 200 pontos ficou curto mesmo, por conta da questão da eleição, né? Olha só, bateu lá, quase no meu alvo e não saiu. Vou colocar no 0 a 0 aqui e vou ficar pronta para sair. Não vou dar mole, não. Então, galera, eu vou colocar o artigo na descrição e quem puder, leia. Eu já vou sair aqui, ó. Saí já. Deu um pouco mais de 200 pontos. E hoje eu vou fazer só essa operação, pessoal, porque mais tarde tem jogo do Brasil, né? E eu fui convidada por uns amigos para almoçar na casa deles e depois assistir o jogo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês e até mais.